Meus queridos irmãos, querida igreja, com muita alegria nós queremos cumprimentá-lo com a paz do Senhor. É um momento histórico, um momento memorável, um momento de celebrarmos pelos 85 anos da Assembleia de Deus nesta cidade. E estamos aqui nos alegrando junto com os irmãos e queremos louvar a Deus pela boa mão do Senhor que esteve nesses 85 e está nesses 85 anos, estendida sobre esta igreja, sobre esta cidade. Louvamos a Deus pela vida do pastor Roberto, sua esposa Mairene. Agradecemos a Deus por esse dia. Tiramos esse dia até na programação para visitar alguns outros pastores aqui mais próximos, mas resolvi conhecer melhor as congregações, a igreja aqui no município, e visitamos diversas igrejas, como também em outras localidades que nós tivemos da igreja. E louvamos a Deus pelo carinho do pastor Roberto, sua família, que sempre nos recebe com muita alegria e com carinho nessa cidade. Para mim é uma alegria estar aqui e rever o pastor João Seno, que foi presidente dessa igreja, mas também sua esposa, irmã Norma, e louvamos a Deus por esse casal, que o pastor João Seno também foi o presidente da nossa convenção e fazendo um trabalho com excelência. Louvamos a Deus pela vida do pastor Arcelino de Melo e sua esposa Imelda, que também presidiram essa igreja, e também presidiram a convenção e deixaram marcas de vitórias, tanto aqui como na nossa convenção, e estamos gratos à vida desses homens de Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo César, que é coordenador aqui desta região. Cumprimentando o pastor Paulo César, quero cumprimentar todos os pastores presidentes, que eu vi aqui sendo apresentados, diversos companheiros, amigos que aqui estão, pastores presidentes de igreja, pastores auxiliares, evangelistas, presbíteros, pastores jubilados. Que Deus abençoe a todos. O deputado estadual Marco Rosa, sua esposa irmã Elisângela, que Deus abençoe. É uma alegria estar aqui, também com o meu filho que está me acompanhando, Lemuel, e a minha nora, que é dessa cidade, a Thalita. Meus queridos, nós ouvimos muita coisa boa nesta noite, de como começou esta obra, e isto nos emociona, isso fala muito alto. São uma história de 85 anos oficial, fora os trabalhos evangelísticos que aqui começou. Então nós louvamos a Deus, aleluia, por toda a obra de Deus nesta cidade, aleluia. Louvamos a Deus por todos os obreiros aqui de Criciúma, os pastores, o vice-presidente, todos os pastores setoriais. Que Deus abençoe a todos. Pastor Apolinário, que na sua casa, que Deus te abençoe. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, para uma palavra nesta noite em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10, assim disse Salomão: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Amém. Quem está sentados? Querida igreja, no momento inspirador, Salomão, ele diz esse versículo, ou ele fala, escreve esta poesia. Sabemos que o livro de Cantares de Salomão pode ser interpretado de várias formas, de forma literal, de forma moral, de forma alegórica e de forma espiritual. Hoje, olhamos para esse texto sob a lente espiritual, como uma linda revelação do profundo relacionamento entre Cristo
e a igreja do Senhor. A noiva descrita aqui representa a igreja lavada pelo sangue de Jesus, radiante, vitoriosa e cheia da glória de Deus. Esta é a igreja de Criciúma. Eu sei que a igreja, nós olhando de uma forma normal, natural, poderemos reconhecer e ver que a igreja, no lado natural, no lado visível, ela pode ter falhas, ela tem suas limitações, mas ao olhar de Deus, quando Deus olha para a sua igreja, Ele a enxerga cheia de graça, poder e pureza, porque Ele enxerga a igreja santificada e purificada pelo sangue de Jesus Cristo e adornada pela presença do Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo faz parte da história dos 85 anos, cada dia, cada história, cada um que aceitou a Cristo, cada um que pregou, cada mensagem foi dirigida pelo Espírito Santo. Nesta celebração dos 85 anos da Assembleia de Deus aqui em Criciúma, olhamos para essa história e reconhecemos que a boa mão do Senhor tem estado sobre esta cidade, tem estado sobre esta igreja. Isso em todos os dias. Cristo tem sido fiel em cada detalhe para com a sua igreja, em cada lágrima, em cada dificuldade, em cada perseguição. Mas Deus esteve dando graça, sabedoria, discernimento. Aleluia! Em cada lágrima nós vemos vitória. Percebemos o agir dos céus no dia a dia da igreja nesta cidade. E hoje celebramos não apenas uma data, não apenas uma trajetória de 85 anos, mas celebramos a presença, a unção, a fidelidade, a graça de Deus sendo derramada sobre essa igreja, sobre cada crente. Salomão dizia: quem é esta que aparece como a alva do dia? Esta é a igreja do Senhor. Como a alva, a igreja irrompe no meio das trevas. A igreja foi chamada das trevas para a luz. Onde a igreja está, onde a igreja chega, as trevas não podem prevalecer. A igreja é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais a cada dia. A igreja invade as trevas à noite e faz dissipar todo o embaraço. Como a alva, a igreja aparece, iluminando todas as coisas. As trevas são invadidas pela luz da igreja. Aleluia. A igreja invade e vai brilhando e vai trazendo claridade. O profeta Isaías, profetizando acerca de Jesus, que essa igreja prega há 85 anos, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. Muitas coisas mudaram e tem que mudar, mas a mensagem não mudou. A mensagem é o mesmo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. Esteja preparado. O profeta Isaías, ele profetizou: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A igreja rompe as trevas. Assim como a alva rasga a escuridão da noite, a igreja irrompe no meio das trevas desse mundo, no meio das trevas dessa cidade. E a igreja está aí, 85 anos. É uma história de lágrimas,
mas é uma história da presença de Deus manifestada nas famílias, nos corações. A igreja é a manifestação da luz divina entre as sombras da ignorância, do pecado, da desesperança. Onde a igreja chega, as trevas se dissipam. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada crente, cada templo construído, cada vida restaurada, cada um que volta a Jesus, é como a aurora que anuncia um novo tempo, que anuncia transformações. Desde os primeiros dias do avivamento pentecostal, Deus tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que acenderam chamas que não podem se apagar. E esta chama foi acesa no Pentecoste, atravessou milênios, chegou até Criciúma, aleluia, e não tem ninguém que pode apagar esta chama, porque esta chama veio do coração de Deus para a igreja. Irmãos, sabemos que a igreja passou por diversos e tem passado muitas vezes por diversos problemas, diversas perseguições. Hoje no mundo, ou no Brasil, nós temos bastante liberdade ainda, mas há muitos irmãos nossos que só por ter uma página, não precisa ter a Bíblia toda, uma página, já são perseguidos, e isso é sentença de morte. Desde os primeiros dias do avivamento pentecostal, Deus tem levantado pessoas cheias do Espírito Santo para levar essa luz aos corações. No Pentecoste mais moderno, nos primeiros anos do século passado, Charles Spillman, William Seymour e o avivamento da Rua Azusa foi a aurora de um novo tempo para a igreja. Em 1906, Seymour alugou um prédio mal conservado na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles. E ali fundou a missão da fé apostólica. E exatamente dessas raízes nasceu a Assembleia de Deus. E os primeiros anos nós tínhamos esse nome. Desde o avivamento ocorrido em Los Angeles, foi irradiado por todas partes do mundo o mover do Pentecoste. E esse mover chegou até nós, chegou até a cidade de Criciúma. E esta chama não se apagou e não vai se apagar até a volta de Cristo. Porque aonde a igreja foi chegando, começaram a acontecer transformações radicais na vida de todos aqueles que encontravam Cristo, que a igreja proclamava, como nós vimos aqui no teatro encenado. Aqueles que aceitaram a Jesus, tiveram vidas transformadas, e foi luz que foi iluminando as ruas dessa cidade. Essa proclamação, irmãos, vai continuar sendo gritada, falada, proclamada até a volta de Cristo. Onde a luz do Evangelho chegou aqui em Criciúma, irmãos, os desertos foram transformados em jardins, as prisões em palácios, tristeza e alegria, derrota em vitória, pessoas amarradas pelo vício em pessoas totalmente libertas. A prova é você. Quantos que aqui estão, que eram viciados, eram amarrados, mas a luz penetrou na sua vida, e hoje você é de Jesus, e você proclama Jesus. Onde a igreja chega, irmãos, algo acontece, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A presença da igreja é o sinal que Deus ainda está agindo, que Deus ainda está trabalhando. Meus queridos irmãos, a pessoa transformada pelo poder de Deus recebe essa transformação, e cada crente recebe o compromisso de transmitir aquilo que Jesus faz
para a vida de outras pessoas. E essa igreja tem evangelizado, tem falado daquilo que recebeu de Cristo para outros corações. E assim a igreja vai crescendo, vai desenvolvendo, porque a presença da igreja, a presença de cada crente proclamando, pregando o evangelho de Cristo, isso vai fazer com que transformações significativas continuem acontecendo, porque Jesus continua salvando. Aleluia! Então, irmãos, quem é essa? Essa que vai radiando como a alva é a igreja do Senhor nesta cidade. Aleluia! Mas Salomão continuava dizendo na sua poesia: quem é esta? Formosa como a lua. A igreja como a lua reflete a beleza inefável de Cristo para esse mundo. Se a igreja desaparecesse da terra, irmãos, o mundo pereceria. Sim, se a igreja deixasse de existir, o mundo mergulharia em trevas absolutas. Eu quero dizer nesta noite, sem dúvida nenhuma, a lua, por exemplo, ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. A igreja de Cristo, ela não tem luz própria. Ela reflete o sol da justiça. Jesus. Jesus na vida de cada crente. Assim a igreja, ela é bela porque ela reflete a igreja, a glória de Cristo. A igreja reflete a Jesus na sua vida, no seu caráter. A beleza de Cristo resplandece na vida de cada crente, nas ações, nas atividades, no testemunho de cada crente. Mas enquanto essa igreja estiver aqui, irmãos, eu quero crer que a luz vai continuar brilhando, porque a igreja vai refletindo a Cristo. Assim, irmãos, foi o que aconteceu com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esses dois jovens suecos, cheios do Espírito Santo, eles vieram até o Brasil. Deus uniu esses jovens que eram suecos, mas estavam nos Estados Unidos, não se conheciam. Numa conferência em Chicago, eles se conheceram. Ali eles foram cheios do Espírito Santo, foram inflamados pelo poder do Espírito Santo. E ali eles receberam uma chamada, e receberam uma revelação de vir a Belém, Pará. Eles achavam que esse lugar era na Índia. Foram numa biblioteca e pesquisaram onde ficava. Descobriram que ficava no Brasil. E eles vieram sem sustento humano, mas com um mapa na mão, com uma Bíblia e um coração inflamado por ganhar almas para Jesus. E a partir deles, a chama pentecostal acendeu ali em Belém. Veio para o Nordeste, veio para o Sudeste e chegou até o Sul, brilhando no Brasil inteiro, e chegou até Criciúma. Aleluia! Essa mesma mensagem atravessou todos os estados. Chegou em 15 de março de 31 na cidade de Itajaí, e dali foi atravessando as cidades e chegou até o sul do nosso estado. Chegou em Tubarão, de Tubarão chegou aqui em Criciúma. E a história de Criciúma é tremenda, porque foram 3 mulheres, as 2 Marias e a Vitalina, 3 mulheres que oravam, que clamavam para essa chama incendiar nessa terra que era conhecida a terra do carvão, e depois tornou a capital brasileira do carvão. Eu quero dizer que Deus tem usado essa igreja como lua formosa, refletindo a glória de Cristo em meio às trevas, para toda essa população. A igreja tinha uma mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mesmo, irmãos, por exemplo, quando a lua passa por fases, a lua tem fases.
nunca deixa de brilhar, por mais que ela passe pelas 4 fases. Assim a igreja também passa por lutas, também passa por noites longas, por fases difíceis, mas jamais deixará de refletir a luz que vem de Cristo, porque Cristo é o Senhor absoluto dessa igreja. Os homens passam, os pastores passam, mas essa igreja continua triunfando, porque essa igreja é de Jesus, essa igreja é de Jesus, essa igreja é de Jesus. Salomão dizia na sua poesia: quem é esta, pura como o sol? A igreja, irmãos, a igreja do Senhor é pura, brilhante como o sol. O sol é símbolo de pureza, pois o fogo e o calor do sol a tudo se depuram. Nós vemos que o fogo do sol purifica e aquece. Assim também é a igreja. Onde a igreja chega, a vida floresce, o pecado é confrontado, o frio espiritual se dissipa. Sem o sol não há vida. Sem a igreja o mundo seria um caos. A morte espiritual seria terrível na vida do mundo. Mas a igreja está numa cidade, a igreja está aqui como farol da graça, como farol da misericórdia, como farol da bondade, portadora da luz da verdade, dizendo a solução para o teu problema. Daniel Berg e Gunnar Wingre, por exemplo, eles desembarcaram em Belém do Pará no dia 19 de novembro de 1910, com o coração inflamado e os olhos fixos em Cristo. Pouco mês depois, no dia 18 de junho de 1911, nascia oficialmente a Assembleia de Deus no Brasil, ainda que nessa época tinha um outro nome, mas aquele pequeno começo, com Daniel Berg e Gunnar Wingre, mais 17 irmãos que foram convidados, solicitados para saírem da igreja co-irmã, a igreja batista, porque naquela época eles não entendiam do mover, do poder do Espírito Santo e o falar em línguas. Pediram para eles se retirar da igreja, e ali começou a Assembleia de Deus na casa de uma irmã. Essa luz, esse fogo do Pentecoste foi tomando conta do norte, do nordeste, do sudeste, chegou no solo catarinense, como eu disse, 15 de março de 31, e através de André Bernardino foram semeando a semente, e chegou até aqui, irmãos, e a igreja celebra hoje 85 anos dessa semente de fé. O sol do evangelho se espalhou por esta cidade para iluminar esta cidade, e a igreja está 85 anos oficialmente iluminando a terra do carvão, iluminando esta cidade, dizendo: Jesus é o sol da justiça. A igreja está aqui iluminando como farol, mostrando a pureza que há em Jesus Cristo. Aleluia. Eu me alegrei quando vi aqui testemunho que a irmã Maria Rodrigues escreveu para Tubarão e veio Orlando Borde. Eu tive o privilégio de conversar muitas horas e horas, porque quando eu fui para o Instituto Bíblico daqui de Criciúma, isso há 51 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, fui para o IBAD, saindo daqui de Criciúma, e lá no IBAD morava Orlando Boller, e eu passava horas falando com ele, e ele perguntando sobre Santa Catarina, porque o sul do estado, ele trabalhou muito no sul do estado, ele falava de Criciúma, ele falava de Tubarão, ele falava de outras cidades aqui do sul, e de outras cidades que ele esteve aqui em Santa Catarina. Eu tive o privilégio de conversar com Orlando Boller. Irmãos, Salomão continua escrevendo a sua poesia, e ele diz: quem é esta? Formidável como um exército de bandeiras.
A igreja, irmãos, é um exército sob o comando do Supremo General que é Cristo. A igreja sobre a terra é uma igreja militante. Cada crente é um soldado do exército de Cristo, sob a ordem do nosso general. A igreja é um exército que atende o comando de Cristo. A igreja, eu sei que não é lugar, os soldados, cada crente, aqui não é lugar de acomodados, é a igreja como um quartel de soldados guerreiros, aleluia, que não voltamos para trás. A igreja não é um clube, não é uma colônia de férias espiritual, não, é um exército em guerra, todo dia é uma guerra contra o pecado, uma guerra para convencer as pessoas que Cristo é a solução, que Cristo é o caminho, que Cristo é a solução para esse mundo em caos. Cada crente é um soldado do Senhor, convocado para lutar contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, contra a carne. Irmãos, não fomos chamados para recuar, mas para avançar contra as portas do inferno. E as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. A igreja é um exército em marcha e em vitória. A igreja marcha triunfante, mesmo perseguida, mesmo caluniada, muitas vezes ferida, mas ela não para, ela não retrocede, ela não desiste, porque a igreja tem uma mensagem, a mensagem pentecostal, a mensagem do Cristo ressurreto. As bandeiras, as nossas bandeiras, irmãos, não estão enroladas, mas estão tremulando, aleluia, porque a igreja é vitoriosa. A igreja de Jesus não é como os soldados de Saul, que quando o gigante Golias gritava, os soldados corriam se esconder. Não, os gigantes podem gritar, a igreja não retrocede, ela continua marchando firme, com uma mensagem. Nós não vamos se esconder, a igreja não bate em retirada, ela avança sempre. Essa igreja não abandona a luta. Um crente cheio do Espírito Santo é uma arma viva nas mãos de Deus. Esta igreja, a Assembleia de Deus em Criciúma, faz parte desse exército vitorioso, do exército de Cristo. E essa igreja não vai retroceder. Estamos festejando 85 anos. Aqui em Criciúma, como ouvimos, os primeiros passos, os nossos irmãos, as nossas irmãs, enfrentaram perseguições, era enfrentada escassez, mas as lágrimas, as orações, que é a marca registrada da Assembleia de Deus, oração e jejum, não pode esta chama apagar, irmãos. Oração, jejum e evangelização. Não deixe essa chama se apagar. Irmãos, a escassez, as lágrimas eram constantes, mas as irmãs, os primeiros crentes não desistiram. Eles pregavam nas praças, pregavam nos lares, pregavam nas minas do carvão, e a semente caiu em boa terra. E hoje são milhares e milhares de crentes. Hoje colhemos o fruto da fidelidade deles. E agora é a nossa vez de levantar a bandeira do Evangelho de Cristo e avançar com coragem. Aqueles irmãos, como nós vimos aqui e ouvimos, eles pagaram um alto preço. Era oração, era jejum, era perseguição, eram lágrimas. Mas eles não recuaram. E eles passaram esse bastão para uma outra geração. E nós ouvimos aqui que já tem filhos aqui hoje, que é a 6ª geração. Foi
passando essa bandeira, esse bastão para outra geração, e chegou até você, chegou até nós. A história da Assembleia de Deus, irmãos, de Criciúma, é a história de um povo determinado de levar a preciosa semente em todos os 4 cantos dessa cidade. Aqui nessa cidade, eu sei que a igreja enfrentou perseguições tremendas, mas o Espírito Santo deu o discernimento, o Espírito Santo orientava, o Espírito Santo abençoava, e daqueles poucos crentes, hoje é uma multidão de crentes. Os humildes começos não podem ser desprezados. Aquele começo com poucos irmãos se tornou uma grande igreja, floresceu, e hoje você faz parte dessa história. E eu termino essa reflexão dizendo: que bom que você faz parte dessa história. Hoje celebramos 85 anos. A boa mão do Senhor esteve a cada momento, em cada detalhe. Mas essa não é apenas a história da Assembleia de Deus. Essa passa a ser a sua história. Cada lágrima, cada oração, cada alma salva, cada pessoa que volta a Cristo, cada templo erguido, levantado, construído, tudo isso faz parte do que Deus escreveu e está escrevendo através desta igreja, de seus membros e congregados. O passado foi glorioso, com muitas lágrimas, e agora o presente está sendo escrito também com almas sendo salvas. Mas o que faremos daqui para frente? Como esta igreja, se Jesus demorar daqui 15 anos? Como esta igreja vai chegar nos 100 anos? Mais forte, mais avivada, mais despertada, sendo maior ainda, dobrando, triplicando, ou muitas vezes mais o número de crentes. Como essa igreja chegará daqui a 15 anos? Sabe como ela chegará? Depende de você. Depende de você. O bastão foi colocado na sua mão, e agora você só tem uma decisão: deixar o bastão cair, ou continuar correndo com o bastão erguido, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Não podemos cruzar os braços, querida igreja. Não podemos calarmos. Se nós calarmos, as pedras clamarão. Se pararmos, a chama poderá se apagar. Mas eu quero crer que, se depender de você, essa chama não vai apagar. Essa chama não vai apagar, porque Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode vir luta, pode vir provas, pode vir perseguição, mas Ele está conosco, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. É tempo de se levantar, é tempo de servir, é tempo de contribuir, é tempo de evangelizar, é tempo de orar, é tempo de continuar o legado dos que vieram antes de nós e deixaram um grande legado para nós. E nós vamos envergonhá-los? Nós vamos decepcioná-los? Não, em nome de Jesus, não. A igreja do Senhor é viva, é poderosa, é vitoriosa, e você faz parte desse exército triunfante. A Assembleia de Deus em Criciúma é prova viva de que Deus continua agindo, que Deus continua abençoando o seu povo. O mesmo Espírito Santo que irradiou lá na rua Azusa,
que desceu em Belém do Pará, que moveu o coração de André Bernardino em Itajaí, é o mesmo Espírito que habitou naquelas 3 mulheres. Aleluia, aleluia. Esse mesmo Espírito continua trabalhando, Ele está aqui nessa noite agindo, e nós celebramos com gratidão, com adoração e com muito compromisso, porque a boa mão do Senhor tem estado sobre essa igreja, e coisas extraordinárias têm acontecido e vão acontecer e continuarão acontecendo. A prova do que Deus tem realizado nessa cidade são incontestáveis. É só olhar para a vida de vocês. Vidas foram transformadas, vidas foram curadas, milagres aconteceram, pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, e Deus continua agindo. Eu quero dizer, para encerrar, Deus está na casa, Deus está nesta igreja, a presença dEle é real em nosso meio, a boa mão do Senhor esteve e está conosco. Aqueles passos que foram ouvidos na igreja antiga, num congresso de jovens, eu estava presente. Nós morávamos em Lages agora nessa época, e daqui viemos com a caravana e vimos. Aquele poder do Espírito Santo é o mesmo. Deus continua estando, passeando, agindo no meio da sua igreja. Deus está na casa. A boa mão do Senhor esteve no passado, a boa mão do Senhor tem sido sentida muito de perto no presente, e sem dúvida o futuro glorioso dessa igreja será sempre extraordinário, porque essa igreja não vai retroceder. Não, irmãos, alguém pode cair, um soldado pode parar, mas essa igreja continua marchando. Aleluia, porque nós só vamos parar quando a trombeta soar e essa igreja for arrebatada. Até a volta de Cristo, a Assembleia de Deus de Criciúma será conduzida pelo poder, pela pessoa do Espírito Santo. Coisas boas do céu, morada do Altíssimo, continuará acontecendo nessa igreja, e através dessa igreja, em você, por você e com você, se depender de você, irmãos. Essa igreja vai parar? Não. Eu quero crer que não. Se depender de você, essa igreja vai continuar marchando. Esse bastão está nas suas mãos. Ficamos em pé nesse momento. Você não pode parar. 85 anos estamos celebrando. Outras gerações estão aí. E nós somos privilegiados. Irmãos, nós somos privilegiados. Porque quase tudo que foi feito foram feitos por outras gerações que passaram até nós. E nós estamos desfrutando. A igreja que está desfrutando desse tempo, que alguém construiu, alguém batalhou, alguém chorou. Os irmãos contribuíram, sim. Mas quantas coisas foram construídas. Começou aquelas 3 irmãs que não desistiram de orar, dizendo: Senhor, manda um avivamento. A boa chama foi espalhada por essa cidade. As outras gerações fizeram a sua parte, e agora está nas tuas mãos. A igreja de Criciúma continuará crescendo, ou vai ficar estagnada, ou vai parar estagnada? Não, não existe estagnação no nosso vocabulário de igreja. Cada crente vai proclamando Jesus. Cada crente, irmãos, antigamente aqui em Criciúma, na minha época, quando era jovem,
os irmãos, a igreja era conhecida como evangelistas. Não sei se eu uso esse termo ainda hoje. Os crentes eram conhecidos como evangelistas. Você é evangelista. Amém. Irmãos, era um termo muito lindo que eu achava que acontecia aqui só nessa região. Os crentes eram conhecidos como evangelistas. Porque eles evangelizavam. Essa chama não pode apagar, irmãos. Você precisa continuar evangelizando. Há algo de Deus na tua vida que as pessoas precisam ouvir. Irmãos, o diabo não tem medo dos grandes pastores e pregadores, se é que tem. Aqueles grandes pregadores que, quem sabe, enche plateia e estádio. Não, o diabo não tem medo. De vez em quando algum desses estão caindo. Mas de um evangelista, de um crente que está de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, salva almas, Senhor, salva vidas, Senhor, batiza com o Espírito Santo. Ah, irmãos, isso incomoda o inferno, mas abala as cidades, e o céu se abre, e as bênçãos são derramadas. E eu quero dizer que Deus tem realizado muitas coisas boas nessa cidade, mas eu quero crer que ainda tem muito de Deus para ser realizado nessa cidade. E se depender de você, não deixe essa chama se apagar. Seja realmente um instrumento de Deus para essa cidade, porque o bastão está na tua mão. Chegou o evangelho até você, você aceitou Jesus e não foi para ficar calado. Você não pode ficar calado. Você aceitou Jesus, você já é crente. Por que Jesus está deixando você aqui na terra? Para iluminar outros corações, para ganhar outros para Jesus. Porque se Jesus não tivesse esse propósito na tua vida, então o melhor seria levar você para o céu. Porque aqui você corre o risco de ser tentado, se desviar, de parar, Então, irmão, você está aqui porque tem um propósito. Deus tem um propósito. Você é chamado de evangelista, aquele que evangeliza. Você é a prova viva de que Deus está agindo. Ele salvou você, e se Ele salvou você, Ele pode salvar o teu vizinho, Ele pode salvar o teu patrão, Ele pode salvar o teu empregado, Ele pode salvar os teus parentes, Ele pode salvar aquele que você acha impossível. Porque uma vez alguém achava que era impossível você ser crente, mas hoje você é. Porque o evangelho penetra no profundo da alma e do coração. Chegou até você, e por mais teimoso que você foi, um dia você se rendeu ao Senhor. E um dia, aquele que você disse que quer até abandonar, não vou mais pregar para isso, não adianta, ele é um zombador. Continue falando. Continue com sabedoria falando, aleluia, porque a luz vai penetrar ali, aleluia. Há um propósito de Deus, o bastão está nas nossas mãos, 85 anos, e essa igreja vai continuar triunfando, aleluia. Baixe sua cabeça. Pai Santo, Pai querido, são 85 anos de lágrimas. São 85 anos que no começo foi difícil. Quantas perseguições no começo. O começo era pessoas querendo acabar com os cultos, perseguições, pedradas. Como ouvimos aqui, pessoas queriam até colocar dinamite para explodir, para acabar com a igreja. Mas toda perseguição era como pólvora incendiada. O caminho era iluminado por ti, Espírito Santo. E essa igreja foi trilhando os caminhos, bairro por bairro, rua por rua. O evangelho foi pregado em todos os lugares, embaixo da mina, nas praças, em cima dos caminhões. Ah, Pai Santo,
Quantos cultos gloriosos aconteceu nesta cidade. Quantos cultos arrebatadores. Espírito Santo, volte a incendiar cada coração, para que nenhum dos crentes dessa cidade venham permitir que essa chama venha se apagar, mas que essa chama continue acesa, e que a igreja aqui em Criciúma continue proclamando as boas novas a essa cidade. E nós celebramos porque a tua mão tem estado estendida sobre esse povo. Continue abençoando essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você faz parte dessa história.